Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula, nós vamos falar sobre metabolismo energético. Nós vamos ter 3 aulas falando sobre metabolismo energético. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre fotossíntese. Quais são os objetivos, então, dessa aula? Compreender que o metabolismo energético é o conjunto de várias reações químicas. Então, reações químicas vão ocorrer no organismo. O objetivo é satisfazer a necessidade de energia do organismo. Então, essas reações químicas que vão acontecer vão gerar energia. Então, nós vamos entender esse metabolismo energético e também compreender o processo da fotossíntese. Vocês provavelmente já ouviram falar em fotossíntese, que é o que as plantas fazem, mas hoje nós vamos entender como que é esse processo. Olha, quando você caminha por uma área de mata nativa, quais aspectos da natureza chamam a sua atenção? Imagine que você vai para algum lugar que tem uma natureza, vai fazer uma trilha, ou vai visitar algum parente que é mais do interior, né? O que acontece? Você vai olhar. O que vai chamar a sua atenção? O sol. Qual que é a importância do sol para a vida na Terra? Será que o sol é bom só porque tem calor, deixa quentinho? Porque as plantas usam o sol para fazer o alimento dela? Mas qual que é a importância do sol, né, para a vida na Terra? Como que as plantas vão aproveitar essa luz? É importante para elas a luz do sol? Né? Elas fazem a fotossíntese. Mas como que elas fazem isso? Como que elas aproveitam essa luz? Será que é o calor? Né? Será que é a claridade? Então, nós vamos ver isso. Também, qual que é a função da água para a planta? A água, as plantas vão absorver a água. Qual que é a importância? Qual que é a função dessa água? O que ela vai gerar? Né? E o que é clorofila? Também, todas essas respostas aqui nós vamos ter ao longo dessa aula. Não será a primeira, né? O que chama a sua atenção lá quando você caminha na natureza é uma resposta bem pessoal. O que me chama muita atenção, por exemplo, são a paisagem, as folhas, né? O verde, o frescor do ambiente, né? Então, isso é uma resposta minha. As outras respostas nós vamos ver no decorrer dessa aula. Então, olha, o percurso das pesquisas. Sempre nós temos trazendo nessas aulas os pesquisadores que foram responsáveis por descobrir todos esses processos. Então aqui, o estudo da fotossíntese não foi só pesquisas na biologia, né? Também na física, né? Então, para entender, por exemplo, a luz. O fenômeno da luz é estudado lá na disciplina de física. Então, o que nós entendemos por luz? A luz branca, essa luz do sol, ela é dividida em espectros de luz, ondas, né? Então, sabe quando tem o arco-íris e ele se decompõe nas cores do arco-íris? Cada cor é uma onda, tem um comprimento de onda que vai dar aquela cor. Então, se eu estou enxergando azul, por quê? Porque a luz branca está vindo, cada cor tem um tamanho de uma onda, né? Comprimento de onda. Todas as outras cores estão sendo absorvidas por esse tecido, exceto o azul, que ele bate e ele reflete. Então, a gente enxerga o azul. Então, essa compreensão da luz, desses espectros, do tamanho da onda, foi muito importante lá na biologia. Nós vamos ver essa importância, né? Então, indiretamente, os estudos do Isaac Newton, do James Maxwell, Albert Einstein, também foram fatores importantes para entender a fotossíntese. Então, além da física e da biologia, nós temos também a química, que estuda todos esses compostos, né, que são envolvidos na biologia. Então, fotossíntese. O que é fotossíntese? Foto vem de luz. Síntese é a formação. Eles sintetizam, eles formam alguma coisa. Então, eles sintetizam através da luz, né? Então, olha, é a transformação da energia luminosa. Então, é a energia. Se não tiver calor, não faz fotossíntese. Não tem isso. É a energia. Ele pega a energia dos raios solares, né? Energia luminosa, e transforma em energia química. Por quê? Porque a luz do sol vai vir junto com o gás carbônico, junto com a água, e vai transformar em glicose. Então, energia química. Ele vai processar o gás carbônico que está presente na atmosfera, a água que está lá através que são absorvidas pela raiz, né? Mais os minerais,
vai transformar em compostos orgânicos, que é a glicose, e também em oxigênio, vai ser liberado oxigênio para a atmosfera. Olha, a fotossíntese, processo que produz comida. Por que comida? Porque ela produz compostos orgânicos e nós nos alimentamos desses compostos orgânicos. Todos os processos químicos que acontecem no nosso corpo são através desses compostos orgânicos. Então, produz comida para os seres autótrofos fotossintetizantes. O que é autótrofo? Auto significa próprio. Trofos vem de alimento. Então, são seres que produzem o seu próprio alimento. Então, eles pegam os elementos, né? Gás carbônico, a energia, a água, mais os minerais. Ocorre uma reação e eles transformam isso em alimento, em comida, né? Em moléculas orgânicas. Quem são esses seres fotossintetizantes? Plantas, as algas, algumas cianobactérias são seres fotossintetizantes. Onde que vai ocorrer a fotossíntese? Lá numa organela chamada cloroplasto. Então, lá na folha, lá na célula da planta, então, na folha é formada por várias células. Na célula da planta tem uma organela verdinha. Ela é verdinha mesmo. E ela é chamada de cloroplasto. É nesse cloroplasto, no interior dessa organela, que vai ocorrer a fotossíntese. Então, observe aqui nessa imagem. Esse que são os tilacoides, lá que tem dentro do cloroplasto, vai ocorrer as reações químicas, olha, observem aqui está acontecendo as reações químicas, e eles vai passar pela cadeia de elétrons, vai transformar em energia e vai virar, né, os compostos orgânicos, que é o que a gente vai ver lá nessa aula. Então, olha, cloroplasto é uma organela que está presente nas células das plantas e outros organismos fotossintetizantes. Então, observe aqui, ó. Eu tenho uma célula vegetal aqui, tem todas as organelas que tem numa célula animal, núcleo, ribossomo, complexo Golgiense, mas ela tem em especial o cloroplasto, que é responsável por fazer a fotossíntese. Então, olha só, eu tenho o cloroplasto, ele é como se fosse uma bolinha, dentro eu tenho como se fossem moedas, uma moeda em cima da outra, eles vão formar os tilacoides. Então, olha aqui, ó, eles vão formando esses tilacoides, parecem moedinhas mesmo empilhadas uma em cima da outra, né? E a clorofila, ela tem essa cor verde, então ela é responsável pela cor verde, principalmente das folhas. Então, quais são os tipos de clorofila? Lembra que eu falei que a luz branca era dividida em ondas e formava as cores do arco-íris? As clorofilas, elas vão absorver esses comprimentos de ondas específicos. Então, por exemplo, a clorofila A, ela vai ser responsável pela fotossíntese de 75% dos organismos fotossintetizantes. Eles têm a clorofila A. Eles são quimicamente desse jeito e elas vão absorver as ondas, né? A clorofila B, clorofila C, clorofila D, eles vão ser pigmentos acessórios. Podem ser de outras cores, por exemplo. E aí eles vão absorver outras cores da luz, né? E vão fazer fotossíntese. Elas diferem pela estrutura de sua molécula e a capacidade de absorção. Existem plantas, por exemplo, que não tem nenhuma parte verde. Todas as partes delas são de outra cor. Então elas não fazem fotossíntese? Elas fazem fotossíntese, sim. É através das outras clorofilas. Então, nós temos vários tipos de clorofila. Claro que a mais abundante é a clorofila A. Então, como que é a fotossíntese? Como que é quimicamente? Como que é a fórmula da fotossíntese? Olha, lá na folha, principalmente na folha, lá nos cloroplastos, a planta vai absorver 6 moléculas de carbono. Carbono é um carbono e 2 oxigênios. Então, ela vai absorver 6 moléculas de carbono, vai absorver através das raízes 6 moléculas de água. Então, ela vai juntar tudo isso aqui, vai fazer uma reação química. E aí, e quem vai dar energia para essa reação? A energia luminosa. Vai fazer uma mistura lá e vai formar 2 outros compostos. Vai formar a glicose, que é C6, olha, 6 carbonos, 12 hidrogênios e O6. Essa é a fórmula química da glicose, C6H12O6. E ela vai formar também 6 oxigênios, 6 moléculas de oxigênio. De onde será que vem esse oxigênio? Será que ele vem aqui do gás carbônico ou vem da água?
Essa resposta nós vamos ter ao final da nossa aula. A gente sempre pensa que é do gás carbônico. Vocês vão ficar surpresos no final. Claro, né, professora? Você já entregou. Então, o nosso oxigênio ele vem da quebra da molécula de água, tá? Então, olha, C6, 12 água, forma C6 mais 6 moléculas de água mais 6 moléculas de oxigênio. Esse oxigênio em forma de gás, que é liberado, né, para a respiração. Vamos lá para a atividade. Agora que conhecemos um pouco mais sobre a fotossíntese e como ela ocorre, qual que é a relação entre o Sol e a fotossíntese? Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto com a resposta. E aí, gente, qual que é a importância do sol? O que o sol fornece? É o calor do sol, professora. Quando está quente, tem muita fotossíntese. Quando está frio, não faz fotossíntese.
Então aqui as nossas plantas, se fosse assim, as nossas plantas aqui em Curitiba estariam sempre morrendo, porque a gente tem um frio grande. Imagine lá no Polo Norte, no Polo Sul, como que seria? Então não é o calor, é a energia, olha lá. A energia para a fotossíntese vem da luz, passando pela clorofila. Essa absorção ocorre principalmente com as cores azul e vermelho. Lembra das clorofilas? Clorofila A, clorofila B. Então, ela absorve essas ondas, né? Depende de eventos como a concentração de gás carbônico, temperatura e intensidade. Professora, por que ela vai absorver a cor azul e vermelha se a folha é verde? Por que vocês estão enxergando azul? Lembra? Porque a onda vem, a luz branca vem, dividido nas cores lá, as cores do arco-íris, absorve todas as outras cores e reflete azul. A folha é verde pelo mesmo processo, ele absorve as ondas e ele vai refletir a verde. Mas qual é as ondas que ele vai usar energia? Principalmente da azul e da vermelha. Então, fotossíntese. Didaticamente, nós dividimos em duas etapas. A fase fotoquímica ou fase clara e a etapa química ou fase escura. Olha, antes nós dizíamos fase clara e fase escura. Então se a fotossíntese é da luz do sol, a fase clara fica de dia e a fase escura é à noite. Não, é porque a fase clara depende da energia da luz, da energia do sol, e a fase escura não. Mas não significa que seja à noite ou de dia. Por isso que a gente tem mudado. Nós temos chamados de fotoquímica. Foto vem de luz, então transformação através da luz. E a etapa química, onde não precisa da energia. Ou, vocês vão ainda ver em livros, fase clara e fase escura. Mas olhe, não confunda com dia e noite. Fase clara porque vai usar a energia do sol. E a fase escura, ela não vai mais usar. Mas ela continua de dia mesmo. Entrou na fase clara, ela não vai esperar só a noite. Entrou na fase clara, já termina aqui. Fez aqui um pouquinho, vai terminar na fase escura, tá? Olha lá. Então, a etapa fotoquímica. O que acontece? Reações que ocorrem apenas na presença de luz. Eles precisam da energia da luz para fazer essa união química, essa reação química. Então, por isso que é fotoquímica. Vai acontecer lá no tilacoide do cloroplasto. Lembra do cloroplasto? Eu tenho o cloroplasto, dentro dele tem os tilacoides. Lembra que pareciam moedinhas? Então, essa fase vai acontecer lá nas lamelas do tilacoide, lá no cloroplasto. O que vai acontecer? Existe o fotossistema 1, o fotossistema 2. Existem várias reações químicas aqui, e vão usar energia a energia do Sol para formar ATP. O que é ATP? ATP é a molécula que tem energia. Ela é o combustível da célula. Um carro usa gasolina, por exemplo. Nós usamos ATP. Nós, as plantas, os seres vivos usam ATP. Então, a função da produção de alimento é produzir o ATP para ter energia para o nosso corpo funcionar. Então, a energia para produzir o ATP para as plantas vem através da energia do Sol. Olha só, os dois fotossistemas são ligados por uma cadeia transportadora de elétrons e eles vão se complementar. Ao final disso, eu vou ter o quê? Olha, ao final eu vou ter a luz, a energia solar, ela entra na clorofila, Ela vai liberar elétrons, esses elétrons vão passar por uma cadeia de transporte de elétrons, vai produzir o ATP. Então, ela produz ATP, produz outras substâncias e a água que a planta absorveu, ela é quebrada e ela libera o oxigênio que sai para a atmosfera. E os outros compostos, o gás carbônico, o hidrogênio da água, vai acabando para a molécula de glicose. Então, olha aqui, etapas importantes é a fotofosforilação e fotólise da água. E o resultado é o mesmo, produção de ATP, produção de energia, Etapa fotoquímica. Na etapa química, que é a fase escura, quer dizer que não precisa mais da energia do Sol, o que vai acontecer? Existe o ciclo que é o ciclo do carbono.
O gás carbônico, ele vai acontecer vários processos químicos, várias reações químicas aqui, e ele vai gerar glicose. Então, lembra que o carbono, eles pegavam 6 moléculas de carbono e ao final formava a glicose? Glicose tem uma fórmula de C6, 6 carbonos, 12 hidrogênios e O6, 6 oxigênios, para formar a glicose. Então, é nesse ciclo de carbono. Eles também chamados ciclo de Calvin-Benson. Por quê? Foi os dois que descobriram? Não, o Calvin e o Benson, eles descobriram a mesma coisa, eles estudaram independentemente e aí eles chegaram à mesma conclusão. E aí deu-se o nome desse ciclo, todas as etapas, ciclo de Calvin-Benson. E a glicose, então, é o ciclo que resulta desse processo aqui. Vamos para uma atividade. Nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes, a energia solar é convertida em energia química, e que juntamente com a água e o gás carbônico é utilizada para a síntese de compostos orgânicos, que são os carboidratos. A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. É só o processo de fotossíntese que consegue transformar o gás carbônico, a água, em glicose e oxigênio. É só o processo da fotossíntese. Não existe outro. Por que esse processo é tão importante para a manutenção da vida na Terra? Por que é importante esse processo da fotossíntese? Para a vida na Terra, a manutenção da vida da Terra. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu volto com a resposta.
E aí, gente, olha só, a resposta é: a fotossíntese é um processo importantíssimo para a vida no planeta, porque ela produz alimento e contribui para a existência do oxigênio. Olha, professora, mas um leão, ele come carne, então não precisa da planta. Gente, se o leão vai comer carne, ele vai comer um animal que comeu a planta, então ele depende também. A fotossíntese é esse processo que vai converter o gás carbônico, a água, que são moléculas inorgânicas, ela vai transformar em alimento. Ela vai transformar em alimento para ela crescer, para ela se desenvolver. E ela também libera o gás carbônico. Mas os outros seres vivos que são consumidores, eles precisam de energia. E os outros seres vivos não produzem energia. Então, eles têm que se alimentar de um outro organismo. Então, eles vão se alimentar de plantas e alguns outros carnívoros vão se alimentar de outros animais. Né? Então, isso se faz o ciclo da natureza. Né? Então, ele é muito importante esse processo, porque ele mantém a vida na Terra. Se não tiver fotossíntese, os herbívoros morrem, os que comem planta morrem, consequentemente, os outros animais vão morrer. Então, esse é um processo muito importante. E também, todo o gás carbônico da atmosfera é liberado através desse processo da fotossíntese, tá? Uma coisa que eu quero ainda falar para vocês é o seguinte: vocês já ouviram falar, por exemplo, que não pode dormir do lado da planta, porque senão ela vai pegar todo o teu oxigênio? O que vocês acham? A planta, ela respira, então ela sim usa o oxigênio, mas ela usa o oxigênio, ela produz oxigênio e ela usa. Então, se ela está produzindo, ela está usando. Ela não vai competir e usar todo o nosso oxigênio, porque ela acaba produzindo também, né, o oxigênio. Então, é um mito que não pode ter planta no quarto, por exemplo, ou que não pode dormir onde tem planta. Né? Elas produzem, elas consomem também, mas elas são as produtoras do oxigênio. E as algas, principalmente as algas unicelulares, elas que são o pulmão do mundo, elas liberam grandes quantidades de oxigênio para a atmosfera, né? Então, as florestas, elas produzem, mas elas consomem. Agora, as plantas produzem, e as algas, né, produzem e acabam indo para o ambiente. Então, nessa aula nós compreendemos a importância do metabolismo energético com o processo da fotossíntese. Ocorrem algas, plantas, cianobactérias. A fotossíntese é responsável pela entrada de energia, né, através da absorção da matéria orgânica. E é importante lembrar que esse processo não envolve somente trocas gasosas, não é só troca gasosa, gás carbônico por oxigênio, a formação de energia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até breve!